A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Permanece em pé só por um instante, por favor, para nós lermos a palavra de Deus que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Feche teus olhos. Pai, nós já ouvimos a Tua voz. Oh Deus, nós estamos em um culto de missões. E Deus, e nós já vimos tantas coisas que o Senhor fez. E nós te pedimos, Senhor, nessa noite, que o Senhor continue falando conosco, ó Deus, e traga, Senhor, entendimento ao nosso coração. Nós oramos, agradecemos ao Senhor e te bendizemos em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, graças a Deus, amém? Pode tomar o seu assento. Queria agradecer essa oportunidade do pastor Públio, o Julião, essa igreja amada, né? Está aqui comigo meu filho Alex. Levanta aí, Alex. Esse aqui eu crio ele desde pequenininho. Está aqui comigo, é meu parceiro de tomar café junto, almoçar junto. Pode sentar, filho. Ele tem nos acompanhado. Queridos, antes de nós entrarmos na palavra, eu queria brevemente dar um pequeno testemunho da minha vida. Porque nós começamos no trabalho, e falando em missões, e falando daquilo que Deus nos enviou. E é interessante a igreja saber que a igreja, toda igreja, ela tem um chamado missionário. Toda igreja ela é enviada a ir, enviada a anunciar o evangelho, a levar a palavra. E quando eu comecei, eu estive na igreja batista por 10 anos. 10 anos eu sentei em um banco da escola bíblica dominical. 10 anos eu participei lá, estando todos os cultos à noite. Aí nós começamos com o trabalho de recuperação de vidas. E naquela época, né, havia um preconceito que hoje, graças a Deus, principalmente nessa igreja, não tem mais, né? A gente é tratado e a gente vê o carinho que os irmãos são tratados. Mas no início não foi nada fácil. O porquê que nós vamos falar de fé, o porquê que nós vamos falar de esperança, e porquê que nós vamos falar de amor. E hoje, quando eu olhei aqui, e eu vi o poder da unidade. A igreja, é um tempo da igreja estar unida, é um tempo da igreja estar em unidade. E quando eu iniciei, era muito difícil. Eu iniciei a casa terapêutica, ou a casa de recuperação, ou o desafio jovem, em 1988, quando eu li o livro Foge de que Foge, A Cruz do Punhal, e eu li aquele livro onde nasceu ali o desafio jovem. Nós começamos, nós íamos no CETREM, dávamos ali passe do metrô para as pessoas chegarem até a casa terapêutica, e nós não tínhamos como sustentar, então era muito difícil. Mas uma coisa, Deus foi tratando o nosso coração, de início, de pegar restos de feira, de poder ir na casa dos irmãos, de poder pedir na igreja. Foi tempos difíceis, mas o Senhor nos deu vitória através de nós perseverarmos naquilo que é um chamado de Deus. E você tem um chamado de Deus. Quero falar um pouquinho desse mundo que nós vivemos. As pessoas estão paralisadas. As pessoas estão, elas estão presas nas suas ideologias. São pessoas que estão paralisadas, não conseguem se mover. Tem pessoa que não consegue chegar aqui na igreja. E quando nós olhamos aqui o grupo de samba, inclusive nós temos um CD, Banda Betel, gravado em 2005, Zé. Foi 2005, nós vamos mandar para vocês esse CD, para vocês também cantarem esse CD. E quando nós vemos esse grupo de samba, e nós vemos as pessoas aqui
levando esse evangelho. Nós estamos vendo que Deus está usando essa igreja para tirar a paralisia. Sabe o que tem acontecido? Nós temos visto uma igreja que ela vive de estética. Parece igreja, mas não é. Parece que ora, mas não ora. Parece que está buscando a Deus, que está cheio do Espírito, mas quando chega na sua casa é diferente. Quando chega na telinha é diferente. Quando chega nos seus convívios é diferente. Se a igreja hoje fosse como a igreja primitiva, não havia tanto suicídio no nosso meio, não havia tantas prisões no nosso meio, não havia tantas miséria, tanta doença. A igreja seria uma bênção. Mas a igreja tem vivido uma vida de estética, aquilo que você vê no Face, né? Parece que está tudo bem, mas a igreja precisa viver a ética. E a igreja não vai viver a ética sem fé, esperança e amor. Amém? E eu estou disposto a ser moldado todas as vezes por aquilo que Deus tem me mostrado. Eu quero compartilhar com você uma palavra breve, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. A palavra de Deus diz assim: e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. Logo ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabia, e anunciava-lhe a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado aonde estava, e fazendo um buraco, abaixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estava ali assentado alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz assim? Porque diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhe disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Presta atenção numa coisa. Eu quero dar, para esses 4 homens, eu quero dar nome. Você acredita que você tem um chamado? Quem acredita que tem um chamado? Amém? Se eu não tivesse um chamado, eu não estava aqui. Um dia, quando um irmão meu, pastor Levi, o missionário Julião conheceu muito bem, pastor Levi ficou 17 anos e 4 meses preso. E ele foi preso por causa de entorpecente, de tráfico, de droga. E ele obteve a libertação dele, ele foi salvo dentro do presídio. E quando eu comecei a ver o estado dele, eu vi que eu tinha um chamado. Eu tinha um chamado para trabalhar com dependência química, mas eu não sabia de nada, eu não conhecia nada. Talvez você pode estar me dizendo assim: eu não conheço nada, eu não sei de nada. Mas eu quero que você entenda nessa noite que Deus achou você,
que Deus te encontrou, e Ele com o seu santo óleo te ungiu, para que você pregue as boas novas, para que você leve salvação. O grande erro da igreja é que muitas vezes nós estamos na igreja e nós queremos somente nos alimentar, mas nós temos chamado. Então, havia ali 4 homens, e havia ali um paralítico que estava numa cama. Eu fico imaginando se esse paralítico, ele tivesse sentado numa cadeira, seria mais fácil 4 homens, cada um pegar no pé de uma cadeira e carregá-lo até Cafarnaum, até aquela casa. É interessante nós vermos que a porta estava cheia, ninguém entrava e ninguém saía, não havia como ele entrar lá. E tem pessoas que não tem como chegar aqui, tem pessoas que não tem como entrar nesse lugar, tem pessoas que não têm possibilidade de chegar à salvação, de conhecer a palavra. Mas eu quero dar o primeiro nome para um desses 4 homens, chamado. Eu preciso entender uma coisa, eu tenho um chamado para tirar as pessoas do cativo. A palavra de Deus, ela nos diz, ali no livro de Isaías, capítulo 10, versículo 27, diz que a unção, ela despedaça o jugo. E eu tenho essa unção que despedaça o jugo. Você tem essa unção que despedaça o jugo. Você tem essa unção que traz libertação, essa unção que traz cura. E esse Deus que nos derramou essa unção, Ele está nesse lugar, Ele se faz presente. Não dá para entender como nós fizemos um trabalho de casa terapêutica. Não dá para entender como essa igreja está desse tamanho, começando num lugar pequeno, com poucas pessoas. Nós não conseguimos entender a obra de Deus. Por isso o Senhor, Ele diz, olha, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os meus caminhos não são os seus caminhos. E por isso que nós entendemos uma coisa, é necessário para tirar a paralisia de quem está ali, que não consegue se mover. Eu fico imaginando esse homem, ele não conseguia se mover. Eu creio que o chamado chegou até ele, falou assim, olha, eu posso te levar aonde tem cura, eu posso te levar aonde tem salvação. Mas ele não conseguia se mover, ele não conseguia ter reação nenhuma. E no mundo há uma paralisia que ninguém consegue ter reação. Mas quem traz a reação é o Espírito Santo de Deus, que nos chama e Ele nos capacita. E eu tenho certeza que você tem um chamado. Não minta para mim, você tem um chamado. Não diga que não tem, você tem um chamado. Deus te escolheu. A palavra do Senhor, ela é clara. Quando Jesus, Ele diz assim, olha, que Ele nos chamou e nos designou para que nós dessemos frutos e os nossos frutos permanecessem. Mas é necessário eu ter um chamado. Mas o que adianta eu ter um chamado se eu não tiver fé? A palavra de Deus nos diz o quê? A palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas é a certeza das coisas que se espera. Eu espero o milagre. Sabe o que acontece com o homem? O homem, ele vê lá um pé de banana pequeno, ou ele vê um pé de laranja pequeno. Aí você olha para ele e diz, isso aqui é pé do quê? Ele fala de banana. Mas como que você sabe que é de banana? Porque o aspecto é de banana, porque o jeito é de banana. E esse aqui é de laranja, olha, o cheiro é de laranja. Mas você viu a laranja? Eu não vi, mas vai dar laranja. Eu não vi, mas vai dar banana. Aí, as pessoas acreditam num pé de fruta. As pessoas acreditam num pé de banana. As pessoas acreditam num pé de laranja. Mas não consegue acreditar que Deus pode tirar a paralisia de dentro da tua casa. Que Deus pode tirar a paralisia desses bares, dessas ruas, dessas biqueiras, de pessoas que estavam mortas. Esse Deus está aqui.
Aí chega a fé. E a fé diz, é possível. Amém? Amém? Sabe por que a fé permanece? A fé permanece. Aí você me diz assim, mas eu não tenho fé. A Bíblia diz ali no livro de Judas, versículo 3, no capítulo 1, Judas ele diz assim, eu não venho falar da salvação que é comum a todos, que o pastor Públio já falou, que muitos que pregaram aqui já falou, que missão já falou, que já pregaram. Eu não vim falar da salvação que é comum a todos, mas eu vim falar para vocês batalhar, para vocês lutar por uma fé que foi dada de uma vez por todas aos santos. Amém? Coloca ali para mim, por favor, Judas 1, versículo 3. Eu vim batalhar por essa fé. E nessa noite a palavra para você é essa. Batalhe por essa fé. Batalhe por essa fé. Tive por necessidade de escrever-vos, exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Quando eu recebi Jesus, quando eu aceitei Jesus, eu recebi uma fé capaz de vencer o mundo. Aí chega a fé perto do paralítico e diz assim para o paralítico que é possível. A fé ela diz é possível, porque essa fé vence o mundo. A palavra de Deus diz, Romanos 5, versículo 1, ela ainda diz assim, justificado, pois, pela fé, nós temos paz para com Deus. Amém? Obrigado. Justificado, pois, pela fé, eu tenho paz para com Deus. Eu posso socorrer, eu posso ser missionário, sim, eu posso fazer missão, eu posso ser usado por Deus, eu posso dizer assim, diz o Senhor, eu posso trazer vida aonde tem morte, porque eu creio, eu tenho uma fé capaz de vencer o mundo, eu tenho uma fé capaz de trazer libertação, salvação, e por isso eu preciso entender uma coisa. O segundo homem, e aí eu quero aproveitar aqui a oportunidade, o poder da unidade. Igreja da Parada 15, Igreja Batista, amadas ali, amada pela Betel lá de Ferraz. Se você soubesse que vocês são amados lá, o pessoal ora por vocês. Eu quero dizer para essa igreja, vocês estão aí com um tema aí, eu não sei por quanto tempo, se é por um semestre, eu não sei se é por um ano, eu sei que tem um tema aqui, o poder da unidade. E hoje essa palavra vem falar do poder da unidade, porque o chamado sem a fé não adianta. Eu tenho chamado, mas eu não batalhei pela minha fé. Eu tenho chamado, mas eu não me movimentei. Eu tenho chamado, mas eu fiquei ali paralisado. E ali tem alguém pedindo socorro. Ali tem alguém lá que não consegue se mover. Tem pessoas que não conseguem expressar nada. É por isso que tem suicídio. É por isso que tem homicídio, feminicídio. Esses dias, essa semana, uma menina de 22 anos se jogou debaixo de um trem. Sabe por quê? Porque é necessário nós não ter só o chamado, mas termos também a fé. E nós vamos falar um pouquinho de crescimento nessa noite. Eu quero correr aqui um pouquinho. Talvez você vai jantar só um pouquinho mais tarde. Só um pouquinho. Nós vamos terminar 11 para as 9. 11 para as 9. 11 para as 9. 11 para as 9. Tenha fé. Eu aprendi na Igreja Batista, a liturgia. Pastor Públio, é assim.
Se um dia, meu Deus, o pastor me chamava na salinha lá, irmão, você passou 5 minutos, da próxima vez você não ministra mais. Mas, querido, chega ali, a fé diz, é possível. Sabe o que Deus está falando para você? Tem coisas que parece que é impossível. Tem uma paralisia total na vida do teu filho. Tem uma paralisia total no teu emprego. Tem uma paralisia total na sua vida, nos seus relacionamentos. E Deus está dizendo para você, olha, você já tem um chamado, a fé. Mas e aí entra um que permanece ainda. Fala comigo assim, a esperança. Amém? Amém. Permanece a fé, a esperança. A minha mãe falava para mim quando era pequeno, e eu acreditava piamente nisso, ela falava assim para mim, meu filho, a esperança é a última que morre. Mas eu aprendi que a esperança não morre. Eu aprendi que a esperança permanece. Sabe o que acontece? Sabe o que eu já vi? Eu já vi mães chorando pelo filho. Eu já vi mães dizendo assim, eu coloquei o meu filho em oração. Eu creio que Deus vai libertar o meu filho. Eu quero ver meu filho livre das drogas. Eu quero ver meu filho cuidando da família dele. Eu quero. Ela morreu. Mas depois ele se converteu. Depois ele se tornou pastor. Aí um dia eu encontrei com ele, falei para ele, pastor, ouça bem, a esperança não morre. A esperança, sua mãe teve esperança, e a esperança não morre. E chega a esperança, fala para aquele paralítico que estava lá relutando, chegou o chamado, chegou a fé, e aí a esperança fala assim para ele, aguarda um pouquinho, aguarda, porque algo vai acontecer, espera com paciência no Senhor, aqui o salmista fala no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu o meu clamor, e a esperança fala, espera, você tem chamado, você tem fé, e você tem esperança. O meu Deus, o seu Deus, é o Deus que nos dá esperança. E a esperança, ela diz, aguarda mais um pouco, Romanos capítulo 15, versículo 13. Me ajuda aí, DJ. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias do que injuriaram. Espera um pouquinho só. 15, 13. 13. Ora, olha a palavra aqui do apóstolo. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz e crença. Amém? Tenha esperança. Quem falou para você perder a esperança? A esperança está na unidade. Tenha esperança. Aí ele diz assim, ó, para que abundeis em esperança, vai abundar em esperança, não do apóstolo, não do missionário, não do louvor, mas a virtude do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu tenho esperança. Tem meu sobrinho lindo ali, Osiel. Depois ele vai contar um pouquinho do testemunho dele. Esse camarada aqui me trouxe tanta esperança no ministério. E depois nós vamos ouvir um pouquinho. Mas é necessário entender isso. O obstáculo está ainda no meio, mas eu já tenho chamado. O obstáculo está ainda no meio, mas eu tenho a fé. O obstáculo está ainda no meio, mas eu tenho a esperança.
Mas o amor diz assim: aguenta firme. Amém? Aguenta firme. A palavra de Deus diz, no capítulo 13, versículo 8 do livro de 1 Coríntios, que o amor nunca falha. Amém? Pode falhar tantas coisas. Pode falhar a estratégia, pode falhar o emprego, pode falhar o diálogo, pode falhar a autoajuda, pode falhar o psicólogo, o psiquiatra, o psicanalista, pode falhar, mas o amor não falha. O amor não falha. O amor jamais falha. O amor, ele permanece. Eu quero falar hoje 3 pontos de 4. Estou terminando o primeiro, que é o amor. O amor nunca falha. O amor vence qualquer dificuldade. A palavra de Deus nos diz, eu não vou me estender um pouco, a palavra de Deus nos diz ali no livro de Efésios, capítulo 3, eu amo demais esses versículos, esse livro. Eu não sei, eu pego o livro de Efésios e eu como essa palavra, e ela me alimenta tanto. Efésios capítulo 3, eu quero só considerar alguns versículos. Versículo 17 e 18. Diz assim: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estarmos arraigados e fundados em amor. Poderdes perfeitamente compreender. Tem pessoas que não compreendem. Tem pessoas que não compreendem. Eu não entendo, porque quando eu pego a palavra de Deus, e eu abro lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Jesus, quando amou os seus, amou até o fim. Amém? Amém? Amém. O paralítico está lá ainda na cama. Nós vamos levar esse paralítico hoje até a presença de Jesus, e pela fé muitas pessoas vão levar aqueles que estão paralisados na presença de Jesus. Aí ele diz assim, olha, 4 pontinhos só também. Ele diz assim, ó, o versículo 18: podendo perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja, primeiro, a largura, segundo, comprimento, terceira, a altura, quarto, a profundidade. Meu Deus, quando eu falo de comprimento, eu falo do amor, quando eu falo da largura, eu falo do amor que se estende a todos. Amém? 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 Fala aí para o teu irmão, o amor de Jesus se estende a todos. Aleluia! É por isso que nós temos que levar a palavra, é por isso que nós temos que cantar mesmo, é por isso que nós temos, como foi falado aqui, ir para presídio, ir para Cracolândia, ir para o hospital. Sabe por quê? Ó, eu preciso compreender a largura, o amor de Jesus se estende a todos. Não deixe de amar. Não deixe ninguém fora desse amor. O amor de Jesus se estende a todos. Esse amor que se estende a todos, que alcançar. Aí nós vemos ali, que o amor chegou lá. Aí diz assim, o comprimento, versículo 18, para perfeitamente compreender qual seja a largura,
o cumprimento, o amor eterno. Amém? Vem da eternidade. Esse amor vem da eternidade. Esse amor vem desde o início. Quando Deus faz o primeiro sacrifício ali, mata um animal lá, veste o homem para cobrir a vergonha do homem. Esse amor vem desde o início, desde o princípio. Desde o início vem esse amor. Então veja bem, esse amor vem da eternidade. Aí ele diz assim: altura, falar de altura, o amor que nos conecta com Deus. Amém? Falar de altura. Eleva os meus olhos para o monte. Da onde veio o meu socorro? O meu socorro veio do Senhor. Me conecta com Deus. Quando eu elevo meus olhos para a altura, eu vejo os inimigos tentando me matar, me destruir, mas eu levo meus olhos à altura, aonde, aos céus, aonde eu vejo o Senhor. Conexão com Deus. Amém? Deus está te chamando para uma missão. Deus está te chamando por ID. Deus está te chamando você por chamado. Deus está te chamando para você se preparar. E aí, vem também a altura, aí vem a profundidade. Meu Deus, que dessa profundidade da condição humana, dessa profundidade que Jesus desceu e até a cruz, como sacrifício vivo. Aí está aqui, o chamado, a fé, a esperança e o amor. Aí pega aquele homem que está na cama paralítico, aí começam a levar ele. Quando eles chegam ali, a porta está cheia. E ali na porta está cheio de pessoas ali, escribas, doutores da lei. Estava lá cheio de pessoas querendo ver, querendo criticar, cheio de pessoas que não eram discípulos, eram apenas seguidores, pessoas que já tinham visto tantos milagres. E aí, quando o chamado olha aquilo lá, ele olha para a fé fala assim: dá para a gente levar. Aí vem a esperança, diz assim: eu tenho esperança, eu tenho certeza que nós vamos conseguir subir. E vem o amor, fala: nós vamos abrir o telhado. O amor abre telhado, o amor traz luz, o amor traz claridade. Vamos subir. Aí sobe. Aí desce aquele paralítico. Sabe o que me impressiona? É o que diz o versículo. Deixa eu voltar lá. Livro de Marcos, capítulo 2, se eu não me engano, o versículo 7, deixa eu ver aqui. O versículo 5, coloca o versículo 5. E Jesus, vendo-lhe a fé. De quem que Jesus viu a fé? De quem? Do paralítico. Jesus viu a fé dos amigos. Eu quero deixar uma palavra profética para você. Jesus vai ver a tua fé. Amém? Jesus, ele não viu a fé do paralítico. Em outra tradução diz que Jesus viu a fé deles. Aí diz assim, olha, Jesus vendo-lhe a fé. Olha o que diz ali, disse ao paralítico. Ele não está dizendo que Jesus viu a fé do paralítico. Viu a fé de quê? Dos amigos, do chamado, da fé, da esperança e do amor. Jesus vai ver a fé dessa igreja.
Vocês vão fazer coisas maravilhosas. Vocês vão extrapolar. Vocês vão além dos limites. Ninguém vai poder parar, esse prédio vai construir, Deus vai trazer recurso. Sabe por quê? Jesus vai ver a fé de vocês. Aí ele diz assim, ó, perdoados estão os seus pecados. Sabe o que eu vejo aqui? Eu não quero falar heresia aqui, depois o pastor, se falar, ele me chama lá. Jesus não ia curar esse paralítico, porque Jesus teve em tantos lugares e não curou. Porque Jesus, ele quer curar o interior, não o exterior. Jesus, ele quer curar por dentro, é de dentro para fora. Porque diz assim, volta lá, versículo 5, Jesus disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Jesus interessa em perdoar pecado. E foi falado aqui, por que tem pessoas que têm deficiências, né? Pessoas que não enxergam, pessoas que não escutam, pessoas que têm algumas deficiências, mas por quê? Mas Jesus está interessado em curar a minha alma. Amém? Amém. Jesus, ele está interessado, por isso ele fala, filho, ai meu Deus do céu. A gente chama o cara de noia, chama o cara de vagabundo, chama a mulher de prostituta, de tranqueira, chama... Meu Deus, isso aqui está saindo agora. Jesus chama de filho, pastor. A gente rotula, a gente fala, e muitas vezes, né, até nos momentos de loucura. Um dia o cara chegou lá e eu estava tão cheio desse camarada, que eu falei para ele, meu, nem a droga quer você mais. Mas Jesus não pensa como eu penso. Sabe por quê? No versículo, lá no capítulo Efésios, capítulo 3, versículo 19, diz que o amor do Senhor Jesus excede todo entendimento humano. Esse amor de Jesus excede o meu entendimento. Jesus chama ele de filho. E ele fala, filho. Ele colocou aqui, obrigado, irmão. Eu preciso conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Amém? E Jesus chama ele de filho, perdoados estão os seus pecados. Aí os escribas, os doutores da lei, começam a razoar lá e começam a dizer assim, quem é esse que pode perdoar pecado, se não Deus que pode perdoar? Aí Jesus fala, para que vocês saibam, que o Filho do Homem tem poder para perdoar e para curar, ele disse para o paralítico, levanta, aí ele curou, para mostrar, levanta, pega a tua cama e anda, pega a tua cama e anda. Por que ele mandou levar a cama? Sabe por quê? Para ele sempre lembrar, viu, Guilherme? Viu? Para ele sempre lembrar da onde ele tirou. Para ele sempre lembrar da paralisia que ele tinha, agora não tem mais. Para ele sempre lembrar o que Deus fez. Para ele sempre lembrar o que Deus realizou. Ele fala, pega a sua cama e anda. Esse Deus é maravilhoso. Poder da unidade. A unidade sem fé, a unidade sem esperança, a unidade sem amor e sem o chamado. É difícil. Mas se Deus deu esse tema, se Deus deu esse tempo para vocês aqui, Deus tem coisas grandes para vocês. O Zé ainda vai cantar uma música hoje, eu preciso correr aqui, o Zé. Ele vai dar um breve testemunho.
quero falar, só para terminar, mais 4 pontinhos. Elias, um profeta ousado. Eu creio que nessa igreja tem profeta ousado. O que eu venho aqui, eu vou vir mais aqui, viu, pastor? Eu gostei. Vou vir mais aqui. Muito bom isso aqui. Hoje o meu carro veio assim, toda parada, né, Zé? Ele morria. Toda parada ele morria. E aí eu preciso aprender que o barato sai caro. Eu ministro lá para os meninos, e eu fui pôr álcool barato. E saiu caro, né? Saiu caro. Por isso que quando você leva uma vida barata no reino de Deus, você ora pouco, você jejua pouco, você se interessa pouco, aí você paga a sua vida cristã bem barata, lá na frente sai caro. Você tem problema na família, tem problema financeiro, enfim. Então paga caro mesmo, paga caro, paga caro. Aí o carro veio morrendo, né? Veio morrendo. Veio rompendo em fé. Meu Deus do céu. Mas Elias, um homem que Deus fala para ele, Elias, pode descer, que eu já dei uma ordem para uma mulher te sustentar. Pode descer. Elias que desafia os profetas de Baal. Elias que faz descer fogo do céu e bata 50 e depois mais 50. Elias, ele tem um moço. Ele tem um que quer ser sucessor. Agora veja bem, Deus quer levantar sucessores aqui na área das crianças. Deus quer levantar sucessores aqui para os adolescentes. Deus quer levantar sucessores para os homens, para a rede, para as mulheres. Deus quer levantar sucessores para os homens, para o ministério. Mas é necessário você estar andando. E a missão fala isso. E a unidade fala isso. Aí, Elias vai ser levado ao céu. Aí, Eliseu começa a seguir Elias. Aí, Eliseu chega em Gigal. Coloca para mim lá, se não me engano, 2 Reis, capítulo 2. Versículo 1. Sucedeu, pois, que a vez do Senhor de levar Elias de um rodamuinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gigal. E disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse, vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Gigal, o que é Gigal? É o novo nascimento, o novo amor. Tem pessoas querendo ficar só no novo nascimento, só querendo cantar, só querendo levantar as mãos, só querendo participar, mas o Senhor quer te levar além. Aí ele não quis ficar em Gigal, aí ele, então ele foi para Betel. Então os filhos do profeta que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disse, sabes que o Senhor hoje tomará o seu Senhor poder por de cima da tua cabeça? Falou assim, você está indo para Betel, você saiu do primeiro amor. Sabe o que é Betel? Sabe o que é Betel? Betel não é lá o Betel onde nós estamos, que está significando aqui. Mas Betel significa, sabe o quê? Aprendizado. Betel aqui na igreja significa escola bíblica dominical. Betel aqui significa você aprender de Deus, para você poder ter a fé, a esperança, o amor. Betel significa aprendizado para você ir fazer missões, para você levar o evangelho. Aí Elias fala para Eliseu, Eliseu, tá bom, você passou por Gigal, você passou pelo primeiro amor, tá bom, Eliseu, fica aqui em Betel, fica aqui em Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disse, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse, também eu bem sei, calai-vos, calai-vos. E Elias lhe disse,
E Elias lhe disse, volta um pouquinho lá, irmão. Elias lhe disse a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse, vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. Assim vieram a Jericó. Sabe o que significa Jericó? Jericó é fácil de saber o que significa. Jericó significa aquilo que você está vivendo, batalha, luta. Jericó significa aquilo que eu estou vivendo, batalha. Jericó significa conquista. Conquista. Então eu tenho o chamado. Então eu tenho a fé. Eu tenho a esperança. E Jericó significa conquista. Deus está chamando essa igreja para conquistar. Amém? Não fica só em Gigal. Não fica só em Betel, só no ensinamento. Não fique só em Gigal, primeiro amor. Não fique somente em Betel, ensinamento. Mas o Senhor te chama para conquista. Embora você ache, eu não fui chamado para conquistar. O Senhor te dá ferramentas. Nem que você tenha que forjar armas. Mas o Senhor te dá ferramenta para você ter vitória. Amém? Aí ele diz assim, porém o Senhor enviou a Jericó, volta lá, irmão, um pouquinho só. Porque o Senhor me enviou a Jericó, porém ele disse, vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. Assim enviaram a Jericó. Versículo 5. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó, se chegaram a Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o seu Senhor por cima da tua cabeça? Ele disse, também eu bem sei, calai-vos. Versículo 6, Elias disse, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Sabe o que Elias está falando para ele? Até aqui está bom. Aí eu me lembro do aprendiz de profeta, quando fala para Eliseu, olha, nos libera, Pai Ribeiro, nos libera para construir. Aí ele diz assim, ó, fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, vive o Senhor. E sabe o que Deus quer fazer de você? O desbravador. Sabe o que é desbravador? Você vai fazer aquilo que nunca ninguém fez. Amém? Você vai entrar onde ninguém entrou. Você vai tocar onde ninguém tocou. Você vai realizar algo que ninguém realizou. Aí ele diz assim, vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. Assim, ambos foram juntos. E eles foram para onde? Jordão. Sabe o que significa Jordão? Sabe o que significa Jordão? Missão, envio. Sabe o que significa Jordão? Significa onde o Senhor falou, eis aqui o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Amém? Eis aqui o meu filho amado. Então, o Senhor quer que você chegue até o Jordão. E uma coisa eu tenho que ter, o chamado, a fé, a esperança e o amor. E o maior de todos é o amor. Fica aqui, Osiel. Nós já estamos terminando. O Osiel é... Eu sei que Deus quer usar a sua vida. Deixa Deus usar a sua vida. Há muitos anos atrás, que ano foi, Josiel? Que ano que foi? 97. 97 ele era um menino. Ele entrou, eu quase bati nele. Ele começou a paquerar a minha sobrinha de quantos anos? 16 anos. Ela tinha 15, ele tinha 25. Eu falei, que esse camarada usando droga, ele quer com a minha sobrinha lá. Depois ele vai contar um pouquinho da história.
E o que Deus fez na vida dele. E quem era Osiel? Eu acompanhei cada passo. E nós vamos daqui a um pouquinho orar. Mas eu queria que você ouvisse esse cântico. E um pouquinho daquilo que Osiel vai falar, porque o dia ele estava paralisado. O dia ele estava em uma maca, ele não conseguia andar. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Osiel, graças a Deus me tornei sobrinho do apóstolo. Me casei com a sobrinha dele, e ele falava, você roubou minha sobrinha de mim. Até que Deus foi quebrantando, e hoje ele me chamou de sobrinho, porque eu fiquei feliz. Você não sabe a alegria que me deu. E eu, em 1987, com meus 16 para 17 anos, eu ingressei na cocaína. Iniciei minha vida na cocaína ali, com meu primo, aquele momento. E foi a fase mais destruidora que aconteceu na minha vida, na vida da minha família, dos meus pais. Porque quem sofre não é apenas quem está passando, porque quem está passando tem até os momentos, né? Porque a droga não é ruim, porque se fosse ruim, a gente não gostava, não seria prazeroso. Só que quem sofria eram meus pais com isso. Em 1987 eu comecei. Em 1992 eu saí de casa. Falei, não aguento mais dar trabalho para os meus pais. Nunca fui uma pessoa ruim, sabe? Tem muita gente boa nessa vida, meu irmão. Eu sei que você conhece, que você tem alguém aí na sua família, que às vezes tem gente aqui hoje, que está nessa vida. E são gente boa, gente que tem um coração bom. Não é porque está nessa vida que não presta, que tem que ser excluído, que tem que desistir dessa pessoa. Não, nunca desista, invista nela, ore por ela, vá atrás dessa pessoa. Isso é muito valoroso nesse momento, porque ela não tem ninguém, apenas as pessoas que ela ama, longe. E eu ali, quando eu saí de casa, comi o pão que o diabo amassou. Fiquei uma semana longe de casa, mas foi uma loucura. Sempre tive família, minha família sempre foi unida. Eles me deram corda, né, para ver se acontecia alguma coisa boa comigo, mas foi uma destruição total. Mas porque eu procurei, irmãos, não foi culpa da minha família. Seus pais não te ensinaram errado. Não foi. Não dá para chamar de destino a consequência das nossas escolhas. Eu escolhi aquilo, eu estava vivendo as consequências daquilo. Até que um belo dia, em novembro de 1997, eu dei um basta naquilo. Falei, não, eu quero me internar, eu preciso me internar. Eu não aguento mais essa vida. Não aguento mais sofrer, não aguento mais ver minha mãe sofrendo, se destruindo junto comigo, meus pais. E eu me decidi me internar e arrumaram uma clínica em Ferraz de Vasconcelos. Eu era lá da Zona Norte, Jardim Brasil, Jaçanã, Parque do Chaves, ali perto da onde o avião dos Mamonas caiu. Eu era dali. E ali destruí a minha vida, comi o pão que o diabo amassou. Quando eu cheguei na clínica, em novembro, dia 19 de novembro de 1997, o apóstolo fez uma triagem comigo. Eu falei que eu queria me internar sim, porque tem que ser por livre-arbítrio, não pode ser por força, né? Não pode ser por força, nem contra a minha vontade. Então você quer. No outro dia, quando eu me acordei, que já tinha passado aquela brisa, aquela fase que eu estava, acelerado, drogado ainda, eu li uma frase na parede, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu não conhecia a Bíblia, eu falava, essa coisa de crente é coisa para louco, quando nem sabia que o louco era eu. Estava mais perdido que cachorro quando cai de mudança. E aquele versículo eu fiquei olhando, falei, poxa, eu já tentei tanta coisa, tanta atrapalhada, tanta destruição na minha vida, por que eu não tento conhecer essa verdade? Para ver se eu me livro disso, dou um pouquinho de gosto para os meus pais, para as pessoas que me amam. Eu vou tentar. Quem quer aceitar Jesus? Fui lá com as minhas 2 mãos, e lá Deus me falou
em profecias lá dentro que Deus ia me dar uma família, que Deus ia me dar casa, que Deus ia me dar muitas coisas materiais, ia me dar um ministério. Hoje, graças a Deus, eu estou no Ministério de Louvor da igreja, junto com a minha amada esposa, maravilhosa. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi conhecer aquela mulher, aquela menina, né? Hoje eu tenho 2 filhos lindos, graças a Deus. Falar dos meus filhos rapidinho, nessa trajetória de destruição que eu estava, quando o dia virava, que eu passava na frente da casa das pessoas, eu via as crianças brincando no quintal, as famílias felizes, reunidas, e Satanás falava assim no meu ouvido: tem uma coisa que você nunca vai ter na sua vida, você nunca vai desfrutar disso na sua vida. E aquilo acabava comigo, porque eu sempre fui muito, sabe, sempre gostei muito dos meus sobrinhos, brincava, falava como eu queria ter meus filhos, né? Mas era só um vento que passava no meu ouvido, um pensamento na minha cabeça, mas eu sabia que aquela vida que eu estava, eu nunca ia ter isso na minha vida. E quando Deus começou a restaurar a minha vida, meus irmãos, Deus me deu uma esposa, Deus me deu uma casa própria, Deus me deu 2 filhos maravilhosos, o Isaac e o Azaf, que estão aqui. Fica de pé para a igreja ver vocês. Pode sentar. Vira e mexe, eles tiram minha bênção em casa, né? Deixa eu fazer isso comigo. O chinelo boa mesmo, tá pensando o quê? Meu filho está na faculdade, o mais velho, o pequeno está ainda cursando aí o primeiro estágio. Mas graças a Deus, Deus tem me dado uma vida maravilhosa, irmãos. O que eu tenho para dizer para vocês que há esperança. Há esperança. O Julião tem sido um braço forte nesse ministério da Clínica Betel. O apóstolo nem se fala. Há esperança para a árvore. Me fez lembrar, quando eu estava lembrando da mensagem que o senhor estava pregando, apóstolo, a esperança. Em Jó 14:7, que há esperança para a árvore. Ainda que no chão o seu tronco de velho venha a morrer. Esse texto diz: ao cheiro das águas brotará, e ramificarão os seus ramos, e você dará frutos como uma planta nova. O meu destino era o fim, irmãos, eu estava perdido, eu não tinha rumo, não tinha sentido de viver mais. Eu fui embora de casa, eu falei: eu quero morrer na rua, na droga, já que não tem nada de bom para acontecer na minha vida, então que cabe logo com isso, que seja um sofrimento só, para mim, para os meus pais, um só. Mas Deus foi tão maravilhoso comigo, que todos aqueles sonhos que estavam mortos dentro de mim, o Senhor ressuscitou um a um, irmãos. Ele me deu muito mais do que eu podia pensar, do que eu podia pedir, muito, mas muito mais. Hoje eu tenho um privilégio tão grande de honrar a minha igreja, honrar esse ministério, honrar essa coisa linda aqui, que eu nunca vou deixar o Senhor, porque eu conheci o outro lado, e quando eu vim para esse, meus irmãos, Satanás não desiste de nós também, mas nós temos que ser prudentes, e já conhecemos o outro lado, então não volte mais. Seja firme com Jesus, irmãos. Satanás, ele vai vir com seus pratos, com toda a sua força para cima de você, mas você precisa ser forte, você precisa ter uma vida de oração, como o apóstolo disse aqui, uma vida de jejum, de busca inconstante, para que não vacile e não caia novamente, em nome de Jesus. E esse trabalho de Betel é um celeiro de bênçãos, em nome de Jesus. Quero falar rapidinho aqui, eu não gosto de ficar emocionado, porque minha voz está meio embargada, mas já estou voltando, aleluia. Eis-me aqui, papai. Quando eu falei isso uma vez, o apóstolo é uma bênção de Deus, irmãos. Quando esse trabalho começou, o apóstolo, ele largou o emprego dele, ele era encarregado de uma empresa que cortava tecidos. Eu fiz o levantamento hoje com a Marta. E a Marta me falou que quando ele começou esse trabalho de clínica, de trabalhar com dependentes químicos, dependente de álcool, é uma loucura. Como é que pode o cara largar tudo isso para trabalhar com viciado, gente?
E a bispa Sônia, a esposa dele, apoiou ele em tudo. E ele pedia para a sua família, para os seus irmãos, quando vocês fizerem uma compra, separa 1 litrinho de óleo, separa um quilo de açúcar que eu passo para pegar. Ele passava para pegar a pé, ele subia com a sacolinha, e ela fazer sopa para os caras, irmão. Deus, Ele não precisa de muitos. Deus, Ele só precisa de um que se disponha. De um que se disponha. E me fez, Deus me traz à memória aquela passagem do endemoniado gadareno, quando Jesus chegou: por que vieste aqui nos atormentar? O que queres conosco? Permita que nós entremos nos porcos. Jesus permitiu, os porcos morreram. E a fonte de renda daquela cidade eram os porcos. Então a população ficou irada com Jesus. E aquele homem que era um endemoniado, que tinha uma legião de demônios com ele, 5 minutos depois de conhecer Jesus, ele estava liberto, estava livre. E ele falou: Jesus, deixa eu ir com você, porque a cidade não queria Jesus. Jesus falou: não, faz o seguinte, vai e prega. Deus só precisa de um que se disponha. Julião, um braço forte aí nesse ministério, o apóstolo se dispôs. Eu não queria Jesus. Você queria Jesus, Alain? Não queria. Você queria, Herculano? Os meninos do Betel, se levantem, fiquem de pé. Nós não queríamos Jesus, mas através de um que se dispôs. A palavra de Deus diz que aquele homem, através daquele homem, toda a Decápolis, que é um conjunto de 10 cidades, creu em Jesus através do testemunho daquele homem. Então Deus não precisa de muitos, Deus precisa só de um que se disponha. Nunca desista, pode se assentar, irmãos, obrigado. Nunca desista dos seus irmãos, ame eles incondicionalmente. Você pode ser esse um que vai fazer a diferença na vida de muitos. E me fez entender também que muitos que me conheciam, quando me veem hoje, ficam maravilhados. O que aconteceu com a sua vida, Osiel? O que aconteceu com você? Jesus mudou a minha história. Jesus me transformou, irmãos. Eu sou muito grato a Deus por isso. Então há esperança. Há esperança. Não desiste dele, não. Vai morrer nessa vida. Não desiste. Interceda. Tem momento que a gente só pode orar, porque uma decisão dele está lá, ou dela está lá. Não desista. Insista. Porque vai valer muito a pena. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus não precisa de muitos, apenas de um que se disponha. Os pastores aqui, se dispuseram a estar aqui. Aqui é um celeiro de bênçãos também, porque alguém se dispôs a iniciar, a começar esse ministério, em nome de Jesus. E a minha história foi mais ou menos assim. Senhor me amou.
O terrível espírito do pecado eu pisei, a ponte entre a vida e a morte. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão, minha alma vagar na escuridão. As garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Graças a Deus eu acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já esse mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui bom de ser, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui bom de ser, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Eu hoje estou bem de novo. Mas já estive mal. Sou um dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui bom de ser, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Graças a Deus. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Graças a Deus, Ele pode mudar a sua história também. Ele pode alcançar aquele que está perdido. Jesus, Ele conserta. Aleluia. Glória a Deus. Só mais uma coisinha aqui que eu esqueci, eu não posso esquecer, senão eu nem durmo. As pessoas diziam, lá vai eles, ó, pau que nasce torto, morre torto, ô Julião. Só que hoje nós estamos aqui para provar, sabe o quê? Que Jesus é carpinteiro. Que papo é esse, que pau que nasce? Ele endireita, meu irmão.